Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Academia de Xadrez AXS. Eu sou o mestre nacional Kaique Secafim e no vídeo de hoje vamos estar vendo aí a terceira rodada do torneio do Norway Chess. E a partida que eu selecionei hoje é a partida entre o Praggnanandhaa de brancas contra ele, o Magnus Carlsen, né? Então temos aqui o atual melhor jogador do mundo, né? A gente sabe que o Magnus Carlsen não é mais o campeão mundial, mas é o melhor jogador do mundo atualmente, contra o Praggnanandhaa, que é uma das maiores promessas aí, um dos grandes jogadores, um dos jovens, né? Grandes jogadores, né? Porque ele é muito jovem, mas já tá um tempinho na elite aí e tende a ficar muitos anos na elite ainda, o Prag, né? Então vamos lá, sem muita enrolação, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, vamos lá. Então, Praggnanandhaa mandou E4 e olha lá, Magnus Carlsen mandou Siciliana, o Carlsen que tem jogado aí, os dois torneios que ele jogou esse ano, tá jogando posições mais ativas, tentando vencer, né? Jogando para ganhar e o Magnus vem cavalo F3, D6, D4, toma, toma, cavalo F6, cavalo C3 e a escolha do Magnus foi A6. Mesma escolha que ele teve no TEP Sigma, né? Aquele outro torneio que ele jogou e acabou vencendo o torneio. Inclusive, a derrota dele foi jogando a Nadia, final onde ele tomou uma preparação com F4, né? E uma coisa muito curiosa é porque aqui Praggnanandhaa resolveu jogar uma das linhas que quase nunca foram utilizadas, H4 aqui, né? E de novo o Magnus é pego aqui na abertura, a gente vai ver que ele vai demorar 10 minutos para fazer, demorou um pouco mais, na verdade, 14 minutos para fazer o lance H6. E aqui foi bem legal porque o Magnus depois, esse torneio tem um sistema de confessionário, então o jogador entra lá dentro, pelo que eu entendi, o jogador entra, pode ele expõe ali, né, o que ele tá pensando durante a partida, tá, pessoal? Então, que aí a gente consegue entender melhor o que tá passando naquele momento na cabeça dele, né? E o Magnus deu uma desabafada aqui. Ele comentou que existem diversas possibilidades, né? Então ele comentou F3, ele comentou Torre G1, ele comentou H3, o próprio H4, Bispo E3, Bispo F4, Bispo G5, Dama F3, Bispo C4, Bispo E2, G3. Que mais? Ele comentou A3, A4, B3 e comentou praticamente todas as possibilidades que temos aí. Dama D3. Ele mostrou todas as possibilidades aí das brancas, né? E bom, contra H4 ele falou, né? Por que não H6, né? Então ele não sabia muito bem, então provavelmente ele queria tirar aqui o Prag da preparação, porque H6 provavelmente é um lance que o Prag não deve ter preparado, né? E depois de Bispo C4 aqui o Magnus mandou E6. Agora manda A3 aqui o Prag. E olha lá, o Magnus vai gastar quase meia hora no relógio, tá, pessoal? Quase 30 minutos para fazer o lance cavalo C6. Então ele realmente estava decidindo qual setup aqui ele ia usar, né? Se já ia mandar B5 rápido e depois tentar o bispo B7. Se o cavalo vem para D7, o bispo vem para D7. Bispo E7 para roque rápido. Então ele acabou gastando bastante tempo aqui. Dama C7 também é uma opção para decidir qual setup ele usar. Ele escolheu jogar com o cavalo C6, veio o bispo E3 e agora ele joga bispo D7. O Prag acaba fazendo um lance aqui um pouco estranho, bispo A2, provavelmente já saindo dos temas, porque ele sabe que vai vir torre C8, né? Então ele já é um lance profilático esse lance do Prag, né? E provavelmente o que o Magnus estava esperando eram lances mais comuns, como F3, dama D2, ou até mesmo dama E2, para tentar o roque rápido. E depois de bispo A2, o Magnus vai gastar um pouquinho de tempo de novo, jogou bispo E7, e o Prag resolve jogar com dama E2, né? Por que, que a dama veio em E2 e não em D2, né? Porque provavelmente no futuro, quando ele quiser atacar, né? A dama protege aqui G4, então ele não precisa perder tempo com F3, por exemplo. Já pode mandar G4 e G5 muito rápido, né? E caso o Magnus roque pequeno, com certeza esse G4 e G5 vai incomodar aí a posição, né? E a dama tá passando para H5 com temas de mate, né? Então por isso a dama veio para E2 e agora o Magnus faz H5, também um lance profilático.
evitando as ideias de G4, né? Então o Prag manda F3, apoiando mais uma vez G4. E olha lá, o Magnus manda cavalo E5 de novo, controlando esse possível G4. Controla a casa de C4, é uma casa que muitas vezes o cavalo pode ir, né? Ao mesmo tempo que já deixa aberto aqui para torre, porque ele sabe que o Prag vai rocar grande, né? Que foi o lance que o Prag fez. Então vem torre C8, bispo G5, joga o Prag e o Magnus nem pensou muito, olha lá, pessoal. Ele gastou 2 minutos para fazer torre C8. E depois de bispo G5, ele gastou mais 2 e simplesmente resolveu sacrificar aqui a qualidade. Provavelmente ele já estava vendo essa ideia antes, né? Como era a vez do Prag, ele devia estar pensando no tempo do Prag já para sacrificar essa qualidade. É um sacrifício típico que rola bastante aí na Siciliana. E depois de B toma C3, vem Dama 5 aqui do Magnus. E a compensação tá que esses peões vai cair e esse rei aqui, ó, ele tá muito exposto, tá, pessoal? Então ele manda rei B1, Dama toma 3, F4 manda o Prag aqui. O Prag vai aproveitar que o rei do Magnus ainda está no centro, ele vai tentar abrir a posição de alguma maneira. Então ele vai buscar aqui, ó, os pontos de contato, né? Que são as casas onde os peões se chocam, né? E qual que é a ideia? A ideia é que quando um dos peões chega nessa casa, vai abrir forçado alguma das colunas, né? A gente vai ver como é que vai ser. O Magnus manda cavalo G4, o computador preferia voltar para C6. Vem E5, e olha lá, agora é forçado a abrir alguma coluna, né? Porque depois de D toma E5, F toma E5 e não só abriu a coluna D, como também deixou a coluna F semi-aberta, né? Então pode estar rolando os ataques aí nesse rei aí central, o rei que está no centro do Magnus, né? Então o Magnus manda cavalo H7, toca no bispo, e a ideia é tentar simplificar um pouco, trocar um pouco essas peças, né? Para aliviar um pouco esse ataque, vem dama D2, lance interessantíssimo, defende o peão em D2, ao mesmo tempo que começa a surgir temas aqui em D7. O Magnus manda cavalo F8, defende o bispo em D7, e agora o Prag erra, faz cavalo F3, que não é um lance tão bom. O Magnus volta, dama para C5, bispo toma E7, dama toma E7, vem cavalo G5, e agora vai começar a bater aqui no peão, né? E a ideia é que a torre também pode vir para F1 aqui, pressionando esse peão, né? Na verdade aqui o Magnus, né? Ao invés de cavalo F8, o Magnus também tinha a opção de roque, tá, pessoal? Ele acabou não escolhendo essa opção, mas era uma opção bem válida, né? Porque ele já colocaria ali o rei em segurança. Porém, o Magnus decidiu ficar com esse rei no centro aí. E depois dessas trocas, cavalo G5, agora vem cavalo G6, toca aqui no peão de E5, vem cavalo E4 e tome E5, vem cavalo D6 e finalmente agora o Magnus perde o roque, o rei tem que ir lá para F8. Agora vem torre F1, de olho na coluna F, né? E agora já começa a haver uma pressão aqui em F7. E o Magnus então volta o cavalo para F6 para proteger F7, vem dama D4, ataca o cavalo vai lá para G4. Então o Magnus ele inverteu os cavalos, né? Colocou o cavalo de E em G4 e voltou outro para F6 para ajudar aí na defesa, né? Lembrando que o Magnus está com uma qualidade a menos por 2 peões sacrificados, né? Então a posição segue aí com bastante equilíbrio, mas uma leve vantagem aí pro Prag. E nesse momento o Prag acaba errando, vai perder aí a vantagem, porque ele vai perder um pouco a iniciativa. Cavalo toma B7. Qual que é o problema desse lance? Bispo B5, e acerta o lance aqui o Magnus, né? Lembrando que aqui, pessoal, eles estão no lance 28 e não tem acréscimo, tá? Só vai começar a ter 10 segundos de acréscimo a partir do lance 40. Então eles precisam fazer 12 lances, né? E o que acontece nessa posição? Agora o bispo, ele toca na torre e a dama faz um ataque descoberto aqui no cavalo, né? Então o Prag, ele é forçado a trocar a dama com dama D8. E o Magnus não quis tomar direto primeiro, né? Ele faz esse cavalo E8 e agora o Prag acaba trocando, né? Porque agora o cavalo tá no ar, a torre tá no ar, então ele troca a dama, o Magnus troca. E o que acontece? Pro Prag, é... aparentemente é bom trocar porque ele está simplificando, né? Mas se a gente for contar o material, tá muito equilibrada essa posição, né? Porque o Magnus ele vai ter um cavalo contra a torre, porém ele vai ter 2 peões, né? E são 2 peões que podem vir a ser peões passados. Então acaba sendo aí a posição fica equilibrada, na verdade, né?
Então, era melhor manter as peças porque o Prague estava pressionando. Além de ter vantagem material, ele estava pressionando, né? Então, quando ele deixa chegar esse bispo P5, vai simplificar um pouco a posição e ele perde o ataque. Mas ainda vai seguir jogando aqui com C4, vem bispo A4, torre D8 e agora leva esse bispo C6 e vai perder o peão lá de G2, né? Porque é um ataque duplo aqui agora, né? E depois que torre defende aqui o cavalo, tome G2 o Magnus e a posição segue bem equilibrada, torre G1, bispo F3, torre G3, erra aqui o lance, né? O Praga, a posição é muito difícil, eles estão com pouco tempo no relógio, né? Era melhor já começar a disparar aqui o peão com C5, porém o Praga mandou torre G3 e o problema de torre G3 é que agora vem cavalo E5 e o cavalo e o bispo começam a controlar C6 e o Magnus quer começar a disparar esse peão aqui, né? E ele vai ganhar um tempo quando ele pisar em F4 em cima da torre, né? Então, esse que é o problema da torre estar aqui em G3, né? Então vem C5 aqui do Prague e o Magnus acerta o lance G5, lance bem interessante, porque além de querer avançar o peão de F, a ideia é se desviar esse peão aqui, é que ele quer disparar com H4 aqui, ó, e o peão tá disparando. Por isso que o Prague acabou não tomando aqui, que não é bom, porque agora o Magnus pega uma vantagem grande aí. O Magnus manda G4, acerta o lance, cavalo C8, cheque, o rei vem para F6. Agora volta o cavalo para D6 e tá pressionando aqui, né, o cavalo em E8, né? Nessa posição, o Magnus acabou resolvendo tomar em D6, deixando tomar a torre. Agora vai ficar com duas qualidades a menos, porém com os peões avançando muito rápido, né? Mas melhor do que isso era bispo C6 aqui do Magnus, né? E o que acontece? Acontece que agora, se por algum acaso trocar aqui, né? Depois de torre toma, toma, bispo toma. Acontece que as pretas está controlando muito bem aqui esse avanço do peão em C6. Vai tirar o rei e vai começar a disparar aqui os peões, né? E são 3 peões passados pela qualidade, né? Então tá mais do que compensado. Estaria ganho aqui o Magnus. Por isso que o melhor era bispo C6, mas o Magnus acabou tomando D6, que ainda tem vantagem, tá? Mas ela caiu um pouco. Vem torre e toma, agora cavalo ataca a torre. Quando a torre volta, o Magnus acerta o lance, cavalo C3 e é cheque, porque o rei tem que vir para cá. E depois de cavalo E2, a torre tem que sair. E agora, olha o cavalo protegendo aqui, ó, as casas que o peão vai começar a disparar, né? E o bispo protege essa outra casa aqui. Então não tem como parar essa promoção aí, o Pragnananda. Então vem G3, que não é o melhor, né? Aqui, pessoal, era melhor ter levado o cavalo aqui para F4, e depois ter preparado esse avanço do peão aqui, né? O cavalo pode voltar para G6 para tomar esse peão aqui, enquanto continua um controle sobre C6, né? Acontece que quando joga G3 direto, agora o Prague erra também, faz o lance C6, mas aqui tinha a torre G8, né? E a torre ficaria de olho nesse peão, né? E se o peão avança, agora a torre pode tomar porque tá cravado aqui, tá vendo? Então, acontece que aqui, por exemplo, se agora tenta bloquear a torre, perde o bispo, né? Então as peças estão todas aí meio presas, né? E se fizer cavalo F4 agora, cai o peão em G3, né? Então o Magnus estaria quase em Zug aí, né? Teria que fazer um lance como rei E7, porém agora poderia sacrificar a torre, porque depois que o cavalo toma, agora vem bispo C4, ataque esse cavalo. E quando o cavalo sair, agora ele vai tomar aqui esse peão, né? E vantagem decisiva aí pro Prague, né? Só que o Prague não viu, acabou fazendo C6. E nesse momento o Magnus só tem um lance que continua igualado à posição. E o Magnus vai errar, vai fazer rei G7. E qual que seria esse lance? Esse lance seria G2. Ataca a torre, né? Se a torre sair, para cá, por exemplo, agora cavalo toma C6. E tá com o peão na sétima aqui, vantagem decisiva para o Magnus. Acontece que aqui teria torre toma F6, e é cheque, e agora rei G7. E agora as duas torres estão atacadas, né? E depois do lance C7, agora promoveria aqui em G1, ia também promover, e depois de dama C1, o rei vem aqui para B3, agora
Cavalo D4, é cheque, rei vai lá para 4, cavalo toma F3 e computador contra computador empatam essa partida, tá, pessoal? Mas ainda seria uma partida bem difícil, né? O Magnus ainda teria esses 2 peões novamente pela qualidade, né? E só que esse rei das brancas muito exposto aí poderia tomar diversos tipos de perpétuo aí na posição, né? Porém, não foi isso que o Magnus jogou. Por quê? Provavelmente o que o Magnus pensou foi: vou jogar rei G7, e agora quando ele tirar a torre, aí sim eu posso fazer G2, né? Porque quando ele tomar aqui, agora não é mais cheque, né? Tirei o rei. E agora o Magnus iria promover e vantagem decisiva, né? Acontece que o Magnus não viu, foi um lance intermediário C7. E agora quem não pode tomar a torre é ele, porque quem promove com cheque agora é o Prag, né? Então, por isso que o Magnus agora volta o bis para tentar defender. E se tentasse jogar G2, agora já não funciona, porque tem essa promoção aqui. Quando você promove, agora tem uma sequência de mate aqui para as brancas, né? Então, ele deu um tempo inteiro aqui, o Magnus acabou dando um tempo inteiro para o Prag, né? E tempo nesse tipo de final onde ambos estão promovendo é muito importante, né? Então, o Magnus volta o bispo para tentar proteger a promoção. E agora, finalmente, o Prag defende a torre dele, ao mesmo tempo que faz um ataque aqui no bispo, né? E depois de G2, o Magnus aqui acabou abandonando, porque simplesmente o Pragnananda poderia jogar um lance como Torre 1, por exemplo, e você não consegue promover, né? Porque sempre que você promover, eu vou tomar, e quando você toma, eu tomo o seu bispo. E agora vai promover aqui o Prag, né? Então, mais uma derrota aí do Magnus Carlsen, tá, pessoal? Ele perdeu duas já, em 3 rodadas, ele empatou uma e perdeu duas, né? Péssimo começo aí do Magnus. A gente sabe que ele sempre volta pro torneio, mas eu acho muito, mas muito difícil ele conseguir o título agora, né? Muito ponto atrás. Eu não duvido, porque ele é o Magnus Carlsen. Porém, eu acho muito difícil, tá, pessoal? Acredito que provavelmente ele deve tentar aí amenizar um pouco. Ele tá perdendo 12 pontos de hate, então tá perdendo bastante hate. Então ele deve tentar amenizar um pouco aí esse prejuízo. Quem sabe ele volte ali a disputar pelo menos o top 3, né? Isso eu não tenho dúvida nenhuma que ele tem grande chance ainda de disputar esse top 3. Porém, a chance de título já começa a ficar difícil e a gente sabe que o Magnus ele tem uma capacidade muito grande de retornar para o torneio. Então eu acho que ele tem que sentar agora, descansar, tentar entender o que está acontecendo, né? E voltar mais forte para as próximas rodadas aí. E para o Pragnananda, grande ponto, né? Pragnananda que estava em último junto com o Magnus. Vamos dar uma olhadinha aqui como que ficou agora a classificação. Então eu vou colocar aqui para vocês. Vamos tá vendo. Deixa eu voltar aqui. Olha lá. Então, ó, o que aconteceu, né? Nas outras partidas aqui, ó. Então, nas outras partidas, o Gukesh empatou com o Firuja e o Firuja acabou vencendo aqui o Armagedon, né? A partida acho que terminou empatada, né? Porém, o empate é das pretas, né? Por isso a vitória do Firuja aqui no Armagedon, né? E o Wesley So acabou vencendo também o Kaimer no Armagedon. O Kaimer que perdeu, ele acho que foi para os 3 Armagedon e perdeu os 3, né? É isso mesmo. Ele foi para 3 Armagedon e acabou perdendo os 3. Bom, então com isso ficou o Firuja disparado no torneio com 7,5 pontos. Cada vitória vale 3 pontos, né? E a vitória no Armagedon, 1,5 ponto. O Firuja ganhou 2 partidas, então ganhou 6 pontos nas partidas, mais 1,5 com a vitória do Armagedon de hoje, 7,5. O Prag, que saiu de último para segundo com 4,5. Wesley So com 4. Gukesh, 3,5. Vicente Kaimer, ele e o Gukesh, né? São ambos que empataram todos os matches. E o Wesley So também empataram todas as partidas, né? Só que o Wesley So acabou ganhando 2 Armagedons, né? E ele perdeu um Armagedon. Enquanto o Gukesh ganhou um. Não, ele perdeu 2 e ganhou um Armagedon. E o Kaimer perdeu os 3 Armagedon que jogou, né? E o Magnus ainda não ganhou nenhuma partida no torneio. Bom, amanhã teremos Wesley So de brancas contra Firuja. Acredito que deve dar um empate. Vou dar meu palpite aqui. Acredito que seja empate, tá? O Wesley So, ele que joga
de forma muito sólida, né? E o Firuja aqui tá jogando muito bem o torneio. Acredito que deve empatar e o Firuja ganha aí no Armagedon. Cash de brancas contra o Magnus. Essa partida vai pegar fogo, né? Porque a gente sabe que o Cash tá sofrendo uma pressão aí da mídia, todo mundo caindo em cima. E o Magnus também, após perder duas, né? Bom, de pretas, acho difícil que o Magnus consiga vencer. Então, eu acredito que dá empate e o Magnus vence aí o Armagedon, né? E aqui, Vicente Keimer de brancas contra Praggnanandhaa. Eu acredito que também vai dar empate aqui. E eu acredito que o Keimer vai vencer o Praga aí no Armagedon, né? Só depois que acabar a rodada que vamos saber se eu acertei ou não, mas já deixa aí o palpite de vocês no comentário, se inscreve no canal. Muito obrigado por acompanharem até aqui e até o próximo vídeo.